Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês, né? Bom, nós estamos então começando a nossa videoaula desta semana. Nós paramos a semana passada numa parte em que nós estávamos vendo a respeito da sinonímia, antonímia, então da parte de semântica. A gente viu um pouco das homônimas, né, as homônimas homógrafas. Então, hoje nós vamos dar continuidade àquela aula e fazer o encerramento desse assunto. Só que antes, eu resolvi voltar com o nosso ditado. Lembra aquele ditado das palavras que fazem parte da profissão do técnico em enfermagem? Pois é. Nós vamos, então, fazer esse ditado a partir dessa aula de agora, tá? Então, o que nós vamos fazer, gente? Quem não pegou um papel ainda, corre lá e pega um papel, pausa o vídeo e pega o seu folhinha ou qualquer outro papel, porque eu vou ditar as palavras pausadamente. Vocês vão escrever essas palavras. Depois, nós vamos ver se vocês escreveram corretamente e vamos ver os significados delas, tá? Igualzinho na sala de aula. Então, nós vamos começar com o nosso ditado. Preparados e preparadas, meninos e meninas? Então, nossa primeira palavra é a êmese. Êmese. Do jeito que se fala mesmo, viu, gente? Êmese. Tá? Algumas pessoas falam também emese, tá? Êmese ou emese. Tá? Daqui a pouquinho, quando a gente for conferir, a gente vai ver qual a diferença de uma ou de outra. Repetindo, então, a primeira, êmese. Segunda palavra de hoje, espéculo. Espéculo. Então, a nossa segunda palavrinha do ditado, espéculo. Terceira palavrinha, estéreo. Estéreo. Vão escrevendo aí as palavrinhas do jeito que vocês imaginam que seja e depois a gente confere, viu? Se tá certinho. A próxima, vocês já sabem escrever essa, porque nós falamos muito delas. Externo. Externo, tá? Lembrando que são palavras do uso da enfermagem. Então, escrevam o externo certo. O externo que tem a ver com a enfermagem, tá bom? Extirpação. Extirpação. Palavra grande, né? Extirpação. Próxima palavra. Febrícula. Febrícula. Ok, gente? Febrícula. Próxima. Fétido. Fétido. Continuemos. A próxima palavra. Flato. Flato. Tá? Tem flato e flatulência. As duas são próximas. A palavrinha de hoje é flato. Fontanela. Fontanela. Ok? Fontanela. Próxima palavrinha. Fórceps. Fórceps. Essa é tranquila, vocês devem ter ouvido muito já. Gangrena. Gangrena. Não é gangrena, não, viu, gente? É gangrena. Próxima. Glúteo. Glúteo. Próxima, mais uma. Hematêmese. 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 Mais uma. Hematoma. Hematoma. E a última de hoje, hiperpirexia. Hiperpirexia. Vamos voltar em todas elas assim bem rapidinho, só para vocês verem se não perderam nenhuma. Êmese, espéculo, estéreo, externo, extirpação, febrícula, fétido, flato, fontanela, fórceps, gangrena, glúteo ou glúteo, hematêmese, hematoma e hiperpirexia. Então, essas foram as nossas palavrinhas do ditado de hoje, tá? Daqui a pouco, quando for no finalzinho da aula, quando nós terminarmos o assunto da semântica, a gente vai retomar e vou ver se vocês escreveram certo, tá ok? E aí a gente vai, então, ver o significado de cada uma delas, tá bom?
Então, continuando a nossa aula da semana passada, nós estávamos vendo a respeito da semântica, não é isso? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, só um minutinho. Vamos lá. Só um instante. Então, gente, vamos começar. Bom, então nós vimos até esta parte, que eram as palavras homógrafas, que são aquelas que a gente escreve igual, mas que tem pronúncia diferente. Lembram disso, né? Então, nossa próxima palavra homônima são as homófonas. Então, lembram que homografas era a mesma grafia com sons diferentes. As homófonas são palavras que têm sons iguais, então elas são iguais na pronúncia, mas são diferentes na escrita. Então, nós temos palavras que a gente fala igualzinho, não tem diferença nenhuma na hora de pronunciar, mas na hora de escrever elas são um pouco diferentes, tá? Vamos aos exemplos que nós temos aqui. Cela e cela. Uma cela com C e uma cela com S. A cela com C, local onde a pessoa está enclausurada, onde alguém está preso, então é a cela com C. A cela com S, tá? É a cela do verbo selar, tá? Que é o quê? Que é vedar, que é colar. Então, são palavras que a gente fala do mesmo jeito, mas que na hora da escrita são diferentes. Seção é uma outra palavra que causa uma confusão enorme com relação à forma que se escreve, que se fala e qual o significado de cada uma delas. Então, nós temos a seção com C e 2 S, a seção com S e 2 S. Então, a seção com C e 2 S, tá? É o ato de ceder. Tá? Ele fez a cessão do espaço, ele cedeu o espaço. E a seção com S, tá? É a seção de cinema, por exemplo, que quer dizer parte, quer dizer uma seção, o momento em que aquele filme acontece, tá? Ou a seção do departamento também é com S, tá? Nós temos então um outro significado, além do significado da seção de cinema, tá? Que é a seção do departamento de um órgão público, por exemplo. Em qual seção você trabalha? É a seção com S, tá? S e 2 S. Por fim, outro exemplo que nós temos aqui, mas para frente vamos ver vários exemplos, é o verbo serrar, que é cortar com uma serra, que é o verbo com S. Serrar vem de serra, serrote, com S. E com C, o serrar de fechar. Eu vou serrar a porta. Eu vou fechar a porta. Mas, professor, mas eu posso serrar a porta e fechar e serrar a porta com serrote. Pode, qualquer um dos dois. O que vai fazer com que você saiba qual que é o significado correto ou qual o jeito certo de usar? O contexto. Qualquer uma das palavras homônimas, o que vai te dizer qual é o significado que você vai usar e como você vai escrever, é o contexto em que ela estiver. Tá? Se alguém disser para você, por exemplo, eu vou serrar essa porta, tá? Como é que você vai saber se é o serrar com C, que é de fechar a porta, se é o serrar com S, que é de pegar o serrote e serrar, ou pegar a serra e serrar? É só o contexto que vai te dizer qual vai ser a palavra correta, tá? Então, sempre você vai ter que perceber na hora da fala, tá? Na hora da escrita, não. Escreveu, você vai saber exatamente o que é, tá? Nas palavras homófonas. Mas se for na hora da fala, você vai precisar de um contexto para que, se você precisar escrever isso, você saiba escrever com S ou com C, do jeito que precisar ser escrito, tá, ok? Então, as palavras homófonas são as palavras que têm o mesmo som. Fone, lembrem-se, é som. O fone de ouvido é aquele que transmite o som. Então, fone é som. Homófonas, palavras que têm o mesmo som, mas escritas diferentes. Próximas são as palavras homônimas perfeitas. Como o próprio nome diz, o jeito de escrever
e o jeito de falar são iguais. Não tem diferença, elas são perfeitas, iguaizinhas. Mais uma vez, o que vai definir qual é o correto, qual é o certo, qual é o significado daquela palavra, vai ser o contexto em que ela estiver sendo dita. Então, as homófonas perfeitas, as homônimas perfeitas, são as palavras que são iguais na pronúncia, iguais na escrita. Como qualquer homônima, gente, todos eles têm significados diferentes, tá? Então, vamos aos exemplos. Cura, verbo, e cura, substantivo. Então, nós temos o cura, verbo, vem do verbo curar. Ele obteve a cura da sua doença. Aí nós temos, então, a cura, substantivo. Tá? Então, são dois tipos, o verbo curar e a cura, substantivo. Tá? A cura para a doença foi encontrada. Então, aí a cura, substantivo. Tá? A cura, verbo, né? É o verbo já, como o próprio nome diz, conjugado. Tá? Então, nós temos ainda um novo significado para cura, gente, que é o cura, aquela pessoa que cura as pessoas. Hoje em dia não é muito usado, mas não. Tá? Antigamente, aquelas pessoas que benziam, que faziam as rezas e tudo, as pessoas falavam, ele é o cura, né? Os gurus, as pessoas já que ele era o cura, a pessoa que curava, tá? Não. O verbo curar, então, hoje é mais usado, e a cura, no sentido substantivo, que são mais usadas. Algumas palavras acabam caindo em desuso, né? E o cura é uma dessas. Verão, verbo, e verão, substantivo. Tá? Então, verão, verbo, vem do verbo ver, né? Eles verão o filme mais tarde. Então, é o verbo verão conjugado. E o substantivo, o verão vai demorar a chegar. Então, nós temos aí palavras iguaizinhas, escritas do mesmo jeito, faladas do mesmo jeito, mas com significados diferentes. Mais um exemplo: cedo, verbo, e cedo, advérbio. Então, eu cedo o meu lugar para você. Verbo ceder. Então, eu cedo o meu lugar para você. E o cedo, advérbio, eu cheguei em casa cedo. Então, são dois significados diferentes. Nós temos um monte de palavras. E a manga, lembra que eu falei da manga? Ela entra aqui. A manga, fruta, e a manga da roupa. São escritas do mesmo jeito, pronunciadas do mesmo jeito, mas com significados totalmente diferentes. Ok? Prossigamos, então. Paronímia. A última. Deixa eu só chegar para cima a minha imagem. Paronímia, então, gente, olha, nós temos lá as palavras que são perfeitas, as palavras que escreve do mesmo jeito e fala, tem pronúncia diferente, as palavras que têm pronúncias iguais, mas escreve-se diferente. A paronímia, para vocês não esquecerem, elas são parecidas. Paronímia, parecidos. Então, são palavras que são parecidas na maneira de escrever, parecidas no jeito de falar, então elas causam uma certa confusão. E aí, às vezes, nós até sabemos exatamente o que a gente quer dizer, tá? Só que a gente diz errado ou escreve errado porque elas são realmente muito parecidas, tá? Na pronúncia e na escrita. Os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, são os que mais se usam, os que mais vocês vão ver. Cavaleiro e cavalheiro, né? Cavaleiro é aquele que tem o cavalo, que monta o cavalo. E cavalheiro é aquela pessoa gentil, é o homem gentil, o homem que é cavalheiro. Absolver e absorver. Isso aí causa um problema sério, porque as pessoas falam muito essas palavras erradas. Tá? Absolver é dar a absolvição. É deixar a pessoa sem o ônus da culpa. Então, absolver. Eu absolvi aquela pessoa, ou o júri absolveu aquela pessoa, o juiz absolveu aquela pessoa. Absolveu o réu. E absorver é sugar, trazer para si.
Então, você não pode absorver os problemas dos outros. Então, você não pode trazer para você os problemas dos outros. Você não pode... A esponja absorve a água. Então, é o verbo absorver, que é de sugar, puxar, trazer para si. Comprimento e cumprimento. Essa também causa muita confusão. Comprimento vem de comprido, tá? Então, é uma distância, é uma medida, tá? Comprimento. Medida não, mas, gente, é uma distância mesmo, que medida é metros, tá? Então, quantos metros de comprimento tem um determinado objeto? Então, comprimento é a distância, o espaço. Então, uma forma de usar a medida. Cumprimento é de cumprimentar, tá? Então, é o ato de você cumprimentar o outro. Oi, como vai você? Ok? Cumprimento é a distância e cumprimento é o ato de cumprimentar o outro. Aura e áurea, tá? São palavras também muito parecidas que causam uma confusão enorme, tá? A gente usa muito pouco essas duas, mas são palavras que vocês vão encontrar ao longo da profissão de vocês. Aura é a atmosfera, é como que está o ar hoje, a aura do ambiente. E áurea quer dizer dourada, tá? Então, por exemplo, hoje, amanhã foi áurea, foi dourada, não teve nuvens. Essa também é preciso que vocês lembrem bastante, gente, porque nós vamos usar muito essas próximas palavras. Vocês usam elas muito no dia a dia de vocês e como enfermeiros também, especialmente por causa do serviço público, tá? Discriminar e discriminar, com E ou com I. Toda vez que tiver uma palavra que tem o des, o prefixo des na frente, quer dizer retirar, tá? Deixar de ser. Então, discriminar, deixar de ser crime, tá? Então, discriminar, deixar de ser crime. E discriminar quer dizer diferenciar, separar. Então, vamos ver os exemplos. Discriminar o uso da maconha, por exemplo, que é um tema polêmico. Discriminar o aborto, que é um tema também polêmico. Então, o que acontece? Deixar de ser crime. Então, é preciso que haja, para o discriminar, uma questão legal. É preciso que seja modificada uma lei. O discriminar são coisas do uso do dia a dia. Você separar o outro, diferenciar o outro, normalmente por preconceitos. Então, o rapaz foi discriminado porque tinha trejeitos afeminados. O homossexual foi discriminado no seu local de trabalho, então ele foi diferenciado, ele foi rejeitado, ele foi separado dos outros. Então, isso aí é um crime, tá? Não foi discriminado o discriminar, ok? Então, discriminar, deixar de ser crime, discriminar, separar, especialmente por preconceito. Geminada ou germinada, tá? Geminada quer dizer duplo, quer dizer duas juntas, duas coisas próximas juntas. Então, uma casa geminada, por exemplo, é uma casa grudada na outra. Então, vem de gêmeos, tá? Que são dois iguais. Só que quando é geminada, quer dizer duplicada, duas vezes. Então, uma casa geminada é uma casa igualzinha, que são separadas por uma única parede. Então, geminada vem de gêmeos, que é duplicado. Já o germinada vem de germinar. O que é germinar? É florescer, nascer, é a semente frutificar, é o ato frutificar, pode ser usado no sentido figurado também, tá? Então, germinar é aqui, germinado ou germinar é aquilo que germina, aquilo que progride, aquilo que cresce, ok? Percursor e precursor. Quando vocês tiverem dúvida, gente, na palavra, né? Sempre procure estudar um pouquinho ela, porque às vezes facilita o entendimento e a compreensão dessa palavra. Então, percursor, você pode pensar que é o quê? Percurso, percorrer. Então, percursor. Precursor é aquele que se antecipa, pré, tá? Percursor é aquilo que vai, precursor é o que se antecipa. Então, é pré-curso. Então, pré-cursor. Mais um, sobrescrever ou subscrever.
Sobreescrever, olha o próprio nome, é sobreescrever sobre alguma coisa. Então, é escrever em cima de alguma coisa. Então, você tem uma carta, por exemplo, você endereça, eu sobrescrevo aquela carta, ok? E subscrever é como se fosse um abaixo-assinado, por exemplo, você subscreve, você assina, você aprova aquilo. No local de trabalho de vocês, como técnicos em enfermagem, por exemplo, vocês vão acabar subscrevendo muitas coisas. Então, o relatório que vocês fazem, a troca de turno, vocês assinam aqui. Então, vocês subscrevem. Foi subscrito, foi assinado. Mais um. Veicular e vincular. Veicular vem de veículo, vincular vem de vínculo, tá? Então, veicular é transmitir, fazer rodar, disseminar. Então, eu veiculei uma informação para vocês, tá? A imprensa veicula notícias o tempo todo. Então, ela faz com que aquilo seja transmitido, chegue a outras pessoas. Vincular, criar vínculos, criar laços, ligações. Então, o vincular vem de vínculo. Descrição e descrição. Inclusive, descrição é um dos nossos próximos temas, tá? Já adiantando para vocês. Descrição é o ato de descrever. Tá? Então, quando você descreve alguma coisa. E descrição é o ato de ser discreto. Tá? Lembre-se de escrever, então é descrever, tá? E descrição, ser discreto, ok? Então, nós temos aqui esses exemplos, que são exemplos muito comuns, que a gente usa muito no dia a dia, e eu vou acrescentar mais um que não está aqui, tá? Que ele é importante que vocês conheçam e entendam, porque é uma palavra que vocês vão encontrar muito, por exemplo, em concursos, que vocês vão encontrar muito na profissão de vocês, especialmente para quem trabalha, por exemplo, em prefeituras, tá? Que é o ratificar e o retificar. Tá? Retificar é mais simples de entender, que é consertar, mudar algo que estava errado. Então, você escreveu de um jeito, então você retifica. Então, eu vou retificar essa informação, tá? Agora, o ratificar quer dizer que você vai apoiar, você vai concordar com aquilo. Então, eu ratifico que as informações estão certas. Eu ratifico que o que eu coloquei ali é exatamente aquilo, tá? Então, retificar é corrigir e ratificar é afirmar, aprovar novamente, dizer que está certo. Ok, meninas e meninos? Só um minutinho para a água. Então, olha aqui, vamos fazer um pequeno resumo. Nós estamos vendo, então, a respeito de semântica. Semântica é o quê? É o entendimento do significado das palavras, tá? Então, nós vimos até agora que as palavras podem ser entendidas de várias maneiras. Então, nós vamos resumir agora as homônimas, não esquecendo que a semântica nós temos sinônimas, antônimas e homônimas. As homônimas, então, se dividem em 4 e elas estão aqui resumidas. Homógrafas, então, grafia igual e som diferente. Homófonas, som igual e grafia diferente. Perfeita, os sons e as grafias são iguais. E as parônimas, os sons e as grafias são parecidos, por isso causam confusão. Então, todas essas, gente, são palavras que são estudos de palavras que vão ter significados diferentes em cada um desses tópicos. As homógrafas, homônimas, perfeitas ou parônimas, todas elas são palavras diferentes com significados diferentes. Só que aí a gente tem um jeitinho de escrever que às vezes pode ser igual, tem um jeitinho de falar que às vezes pode ser igual, tem um jeito de escrever e falar que pode ser parecido. Então, as homônimas são esses 4 que nós vimos. Só que em português, nem tudo é tão simples quanto parece. Então, as palavras perfeitas, elas podem adquirir vários significados, como nós já vimos. E esses vários significados, como nós já vimos, eles podem ser chamados de polissemia. Então, polissemia é um outro tópico que nós vamos ver para encerrar essa questão da semântica, para encerrar essa aula, né, gente? Porque não, a gente não para
de estudar a respeito disso. Igual eu disse para vocês na aula passada, procurem fazer associações das palavras que vocês forem encontrando, tá? Para que vocês compreendam os significados. Nós formos fazer o nosso ditado logo após o encerramento desses tópicos, vocês vão ver isso, que às vezes quando a gente associa as palavras, a gente consegue compreendê-las um pouco melhor, compreender o significado delas, tá? Então, as palavras que são perfeitas, elas adquirem polissemia. Então, é uma mesma palavra na língua que vai assumir diversos significados que vai depender do contexto no qual ela está inserida. Então, são as palavras homônimas perfeitas que vão ser polissêmicas. Nós vimos exemplos das palavras homônimas perfeitas, verão, né, no sentido de verão, a estação do ano, e verão, o verbo ver, conjugado, né, no futuro, eles verão, né, como se darão na prova, como estarão na prova. Eles verão a sessão do filme mais tarde. Então, são palavras que são iguaizinhas. A manga, por exemplo, são palavras que são iguaizinhas. Então, elas adquirem vários sentidos. Polissemia, gente. Então, poli quer dizer muitos. Toda vez que você vê a palavra, o prefixo, ok? Prefixo, gente. Poli quer dizer muito, tá? Semia, significado. Então, polissemia, muitos significados. Tá aqui, então, para vocês guardarem ou escreverem, né, o significado dela, poli, muitos, semos, significado. É o estudo, a verificação das significações de uma palavra, que uma palavra assume em um determinado contexto linguístico. Isso, gente, como é um estudo da gramática da língua portuguesa, existem pessoas que estão estudando isso, então são só os sentidos que são reais, os sentidos denotativos, aqueles que estão no dicionário. Ah, professor, então não tem polissemia de significados conotativos? Não, tem. Só que aí eles não são estudados pelos estudiosos, né? As pessoas acabam usando no dia a dia. A língua portuguesa, ela é dinâmica, então o que as pessoas usam é o que vai ser comunicação. Então, só que o dicionário e a gramática não vão estudar isso. Ah, professor, mas se eu for no Google e pesquisar alguns significados de algumas palavras, eu vou encontrar o significado conotativo. Você vai encontrar o significado conotativo porque, como eu falei, a língua é dinâmica e algumas pessoas colocam, sim. Algumas delas, alguns significados passam a ficar tão reais que acabam indo para o dicionário. Do mesmo jeito que eu falei com vocês, por exemplo, que vossa mercê, vossa mercê foi sofrendo alterações da linguagem comum até chegar no você, que acabou indo para o dicionário, isso acontece com várias palavras. Então, a polissemia da palavra do sentido conotativo pode ser que algum dia vá para o dicionário. E se você colocar no Google, por exemplo, você vai encontrar um mundo de significados, inclusive ligados às regiões onde eles são mais utilizados. Porque é uma palavra que é usada, por exemplo, em Minas Gerais, com significado conotativo ou significado real, pode ser usada em outro estado com significado que não é o significado real. Tá? Então, é a dinâmica da língua. Tá? Então, nós vamos nos preocupar aqui com significados reais. Eu vou dar, ao longo dos exemplos, alguns significados também que são significados de uso comum, que não são significados denotativos, são conotativos, mas aí eu aviso para vocês, tá? Então, polissemia são os diversos sentidos que uma única palavra pode ter. Então, são os diversos significados que uma única palavra pode ter. Eu coloquei aqui algumas frases com a palavra bola. Quando a gente fala em bola, vem várias coisas na cabeça da gente. Se eu peço a vocês, por exemplo, gente, desenhem uma bola. E eu não disser mais nada, cada um vai desenhar a bola que quiser. Então, tem gente que vai desenhar um círculo, tem gente que vai desenhar uma bola de futebol, tem gente que vai desenhar uma bola de tênis, tem gente que tem muita preguiça, faz um círculo meio torto, né? Mas tudo isso vai ser uma bola. Tá? Então, a palavra bola, ela tem diversos significados. Tá? E todos significados reais. E eu vou usar um que não é real para vocês verem, tá? Que não está aqui. Então, a menina
fez uma bola de sabão com brinquedo. Então, o que ela fez aqui, gente? A bola de sabão é o formato daquilo que é produzido com o brinquedo. A mãe comprou uma bola de basquete para o filho. Olha aí, a bola de basquete, por exemplo, é um instrumento esportivo. Então, bola, qualquer bola que é ligada a um esporte, então ela é um equipamento para instrumento, mas não, é equipamento esportivo, gente. E a bola de basquete, por exemplo, ela não é redonda. Aliás, é redonda, gente. Opa! A bola que não é redonda é a de futebol americano, que ela tem um aspecto mais de quibe, isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nem todas as bolas esportivas são redondas, tá? Então, a gente tem bolas, por exemplo, que não são redondas. Só quando você fala em bola, você já adquire aquele formato que é uma bola comum. A bola de futebol, a bola de basquete, a bola de tênis. A maioria das bolas, né, são uma circunferência redonda, tá? A bola que não é circunferência redonda, não é de basquete, é aquela de futebol americano, né? Mas ela é uma bola de futebol americano, não se chama de outra coisa. E o terceiro exemplo, o rapaz disse que sua barriga tem formato de bola. A barriga de uma grávida tem formato de bola. Tá? Quer dizer o quê? Ela é arredondada. Tá? Ela não é uma bola redondinha, até porque tem uma coluna ali atrás, entendeu? Então, você não vai ver uma bola redondinha, mas o formato é arredondado. Então, nós temos aqui que a palavra bola, ela pode ter vários significados. Todos eles são significados reais. Agora, se eu dizer, por exemplo, assim, nossa, você está uma bola. Tá? Então, eu estou dizendo para uma pessoa que ela está cheinha. Mas ela não vai estar redonda. Tá? Porque uma pessoa que às vezes está um pouco fora do peso, um pouco com peso um pouco maior, nem sempre ela está redonda. Mas a gente usa essa ideia da bola para usar no sentido figurado, tá vendo que aí é um sentido figurado, tá? Conotativo, que a pessoa está uma bola. Ela não está redonda, ela não está na circunferência, nada disso. Mas a gente usa isso no sentido conotativo. Então, nós temos aqui os sentidos reais, sentidos que são estudados, né, pela língua portuguesa, e a palavra bola adquire diversos significados a partir de um contexto específico. Contexto é o quê, gente? Uma situação de linguagem, uma situação de comunicação. Tá? Então, por exemplo, o formato da bola de sabão, a menina fez uma bola de sabão com brinquedo. É o formato que aquele sabão cheio de ar formou. E ela às vezes não fica nem uma bolinha perfeita, ela fica toda movimentando-se, então ela fica mais em zigue-zague. Ela não fica sempre redondinha, mas é um formato que se adquire, que se percebe que é realmente uma bola. O objeto usado em jogos, como eu disse para vocês, que é a bola de basquete. O aspecto arredondado da barriga da pessoa, né? Ele disse que a barriga tinha formato de bola, então o aspecto arredondado, não é porque ele engoliu uma bola, não é porque é uma circunferência correta. E ainda nós temos um outro significado para bola, que não está nas nossas frases, mas que pode se inferir que é um significado correto de bola, que é o sentido de círculo, de circunferência. Como eu disse para vocês lá no início, se eu disser para vocês assim, desenhem uma bola. Tem gente que vai desenhar apenas um círculo, apenas uma circunferência. Se eu não disse qual bola isso vai estar errado? Não, é a ideia de bola, é o sentido de bola que aquela pessoa adquiriu. Pode não ser o que eu esteja imaginando. Aí a gente entende, por exemplo, aquelas dificuldades de comunicação que nós vimos quando a gente fala de ruídos da comunicação. Eu espero uma coisa e a pessoa faz outra. Quem está certo ou errado? Nenhum dos dois nem está certo nem errado, são só modos diferentes de ver aquela situação. Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado ao usar as palavras, para usar a palavra certa no contexto certo. Se eu vou usar a palavra bola, eu preciso usá-la no contexto correto. O que é melhor? Eu usar bola, eu usar círculo, circunferência, aspecto. Então, eu preciso saber exatamente qual é a palavra correta que eu devo usar. Como eu disse para vocês, na profissão de vocês é muito importante que vocês saibam o significado correto de tudo que vocês estiverem escrevendo. Então, é preciso que vocês saibam
o significado para que vocês não prejudiquem o trabalho de vocês ou o trabalho de quem vai vir trocar de plantão, trocar de turno, ou quem vai ler o que vocês escrevem. Então, é preciso que vocês saibam disso corretamente. E aí é que vem a importância do estudo da semântica. Então, as nossas 2 últimas aulas foram todas nesse sentido, gente. Eu preciso que vocês se dediquem com afinco a compreender como se escreve cada palavra, qual o significado dessa palavra que você escreveu. Porque muitas vezes vocês dizem assim, professor, eu quis dizer isso, mas você escreveu outra coisa. Aí alguns alunos me falam assim, professora, mas você não entendeu? Não, eu entendi porque eu sou professora. No nosso contexto de professor e aluno é fácil que eu tenha essa compreensão. Mas na profissão de vocês não pode haver essa dúvida ou esse desejo de que o outro te entenda, que o outro entenda o que você escreveu. Às vezes, quando vocês começaram a fazer o curso de enfermagem, e eu já toquei nesse assunto na sala de aula, vocês não imaginavam que a matemática seria importante, que o português seria importante. Não estou desmerecendo a matemática, porque a matemática, vão ver, mas é pouca coisa dela, é mais voltada para o aspecto técnico mesmo. Só que o português é o instrumento de trabalho de vocês de todos os dias. Vocês precisam falar corretamente, vocês precisam escrever corretamente. Eu sei que uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Aqueles que têm menos precisam correr atrás. Precisam se esforçar bastante para que as palavras não sejam escritas do jeito errado. Nós estamos começando com essas aulas nossas, igual nós dizemos já, eu disse para vocês, com a parte escrita. Então, eu vou começar a cobrar um pouco mais a parte escrita. Ainda não vou tirar ponto, nada disso não. Não se preocupem, quando eu fazer isso, eu já vou avisar. Tá? Por enquanto, ainda é aprendizagem. Nas atividades que vocês vão me entregar, é que eu vou vendo como vocês lidam com a escrita e nós vamos corrigindo isso. Mas é preciso que vocês se esforcem, porque 3, 4 meses, gente, não é o suficiente. Vocês não podem, como técnicos em enfermagem, escrever errado. Não podem. Então, tenham comprometimento, estudem bastante, aprendam a escrever certo e aprendam a dizer aquilo que vocês querem dizer na escrita. Tá? Então, gente, sobre semântica, tá? É isso. Então, nós vimos sinônimos, antônimos, homônimos e a polissemia das palavras homônimas perfeitas. Tá? Todos esses vocês precisam compreender que são estudos a respeito do significado da palavra. Então, as palavras, elas adquirem significados dependendo do contexto. Uma palavra solta, sem um contexto, ela não tem sentido. Tá? Lógico, ela tem o significado real dela, o significado que você encontra no dicionário. Mas 2 pessoas conversando e uma delas fala assim, relógio. O que tem a ver o relógio se vocês não estavam falando de hora, não estavam falando de relógio? Então, é preciso contextualizar aquilo. Relógio, opa, esqueci que eu tenho que colocar meu relógio para despertar. Aí pode ser, você criou um contexto para comentar com alguém que você esqueceu de alguma coisa. Mas a palavra solta, ela vai ter o significado dicionário, mas se ela não estiver num contexto, não existe uma situação de comunicação. Então, não adianta você conhecer várias palavras se você não sabe colocá-las numa situação de comunicação. Tá? E uma outra coisa muito importante, gente, quando vocês estiverem trabalhando, vocês precisam compreender o que as pessoas querem dizer. Eu falo isso muito aqui com vocês, porque realmente é muito importante. Vocês precisam compreender o que o paciente quer dizer. O significado para ele pode ser um, para você pode ser outro. E é você que está estudando, e é você que precisa achar o significado correto, o significado denotativo daquilo que ele está dizendo. E aí você precisa colocar a palavra certa no prontuário, na ficha que você está preenchendo. Seja no PSF, seja no plantão, seja no pronto-socorro, tá? Seja no quarto, no leito do quarto, não importa. Você precisa colocar a palavra certa. Então, você vai ter que captar o significado que o outro está te dando daquilo. Tá? Lembre-se da espinhela. Lembram? Onde é a espinhela? Depende.
Em cada pessoa, a espinhela vai estar num lugar. Em alguns, a espinhela vai ser as costas. Noutros, a espinhela vai ser o quadril, a parte de trás. Noutros, vai ser a parte da frente. Então, é preciso que você descubra qual é o significado da espinhela dele. E aí, você traduz para o significado real, que é o significado da enfermagem, da medicina, da área da saúde, que é o que você vai colocar lá, porque aí todas as pessoas que estão ligadas àquilo vão compreender exatamente o que é. Tá bom? Gente, então agora nós vamos para o nosso ditado. Antes, a atividade relacionada à matéria de semântica, tá? Eu vou mandar lá para o e-mail, e aí vocês, à medida que forem fazendo, vão deixando para a gente. Tá? Os professores combinaram que quem quiser ir deixando com uma pessoa ou com outra ao longo da semana, para deixar no colégio, num único dia, não tem problema, tá? Do jeito que vocês acharem que for melhor para vocês. O que importa é que vocês precisam fazer as atividades, viu, gente? Porque elas valem pontuação, né? Óbvio. E do mesmo jeito que era na sala de aula. Toda atividade que eu dou vai valer a pontuação e valem também a presença de vocês. 2 presenças por aula, né? Então, não deixe de fazer, não deixe de deixar lá. Galerinha, eu vou falar mais uma coisa com vocês. Tudo que nós estamos vendo nessa videoaula, ou nestas videoaulas, tá? Eu depois vou dar uma olhada na sala de aula. Quando a gente voltar, então, eu vou dar uma folheada, vou dar uma olhadinha nos cadernos de vocês para ver como está. Eu não vou dar 100% de certeza, mas é bem provável que esse caderno, estando todo em ordem, estando com todas as anotações, eu vendo que vocês participaram realmente da videoaula, se preocuparam em fazer o ditado, tá? Eu vou avaliar isso com alguns pontos de participação. Tá? Então, deixem a matéria sempre em ordem. Quando for assistir videoaula, peguem o caderno, peguem uma folha, vão escrevendo, vão anotando. Tá? Se precisar pausar, pausa e vai anotando o que está escrito, não tem problema. O que eu quero é que vocês participem e realmente aprendam. Tá? Então, as videoaulas não são em vão, não são à toa, são para vocês realmente estudarem. E para a gente não perder o tempo por causa dessa pandemia, a gente ficar sem os estudos e não conseguir formar no tempo em que vocês previam ou muito próximo do tempo em que vocês previam, tá bom? Então, terminamos sinonímia, tá? Antonímia, paronímia e vamos, então, para o nosso ditado. Então, lembram que eu disse as palavrinhas lá? Vamos ver se vocês escreveram correto, tá? Vamos dar uma conferida. Então, as palavras foram essas. Êmese ou emese, eu falei com vocês que às vezes usam as duas formas, né? Êmese, então, é a que tem o acento circunflexo e emese, a que não tem o acento circunflexo. A segunda, então, espéculo, acho que vocês devem ter deixado de colocar aí só o acento, né? Estéreo, algumas pessoas podem ter escrito com O ou então com U no final, né? Mas é com L. E é com E, tem gente que às vezes coloca só o S, então, estéreo. Externo, o externo que tem a ver com o curso de enfermagem é o externo osso, né? Então, é o externo com S, tá? O externo com X é aquele que é de fora, alguma coisa que é exterior, é de fora. Extirpação, essa era grande, né? E aí a dúvida, gente, extirpação com X. Febrícula, tá? Com acentinho. Fétido, com acentinho. Flato. Fontanela. Fórceps. Gangrena. Glúteo. Hematêmese. Hematoma. Hiperpirexia. Vamos ver então o que cada um quer dizer. Algumas palavras dessas vocês já viram, né? Outras são novidades, mas vocês vão passar por elas ao longo da vida profissional de vocês. Então vamos lá. Êmese ou emese quer dizer o quê? Vômito. Então toda palavra que tiver composta por êmese ou emese quer dizer alguma coisa relacionada a vômito, tá? Porque êmese é vômito. Espéculo é um instrumento para examinar o interior das cavidades. Então, quando alguém disser para você, pega o espéculo, tá? Lógico, você vai ter estudado, vai saber, né? Se alguém, por exemplo, fizer instrumentação cirúrgica, fizer alguma coisa assim, vai conhecer um monte de instrumentos, né? Mas esse espéculo, especialmente,
tá? É um instrumento para examinar o interior das cavidades. Quais cavidades, gente? Garganta, ouvido, nariz, vagina. Cavidades são buracos, né? Cavidades é um nome bonito para buraco, tá? Então, espécula que vai examinar as nossas cavidades. Estéreo, tá? Escreve estéreo, né? Mas é estéreo. Estéreo é aquilo que é incapaz de conceber, tá? Então, uma mulher estéril, ela não consegue conceber filhos. Um homem estéril, ele não é capaz de conceber filhos. Agora, na área de vocês, tem ainda uma outra situação do estéril, que é ligada à esterilidade ou esterilização, tá? Que é o quê? É livre de qualquer micróbio. Então, uma luva estéril é uma luva que é livre de qualquer micróbio, que é livre de qualquer contaminação, tá? Então, elas são esterilizadas, elas são estéreis. Externo, né, que eu já falei com você, adiantei já, que o externo com S é o osso que une as costelas. É a parte da frente do peito, tá? Que une as costelas é o osso externo. Extirpação. O que é extirpar? É retirar completamente. Então, a perna foi extirpada. Então, a perna foi retirada. Vai ter que extirpar o dedo do pé. Vai ter que retirar o dedo do pé completamente. Febrícula, tá? É uma febrezinha. É uma febre baixa. Então, ele está com uma febrícula. Tá? É uma febre bem baixa. Fétido, mau cheiro, tá? Então, às vezes, a pessoa, quando tem alguma escara, né? Escara, não é uma pessoa que não é cara mais, viu? Escara não, escara. E-S-C-A-R-A. Escara. Quem já ouviu essa palavrinha? Quem não ouviu, tá ouvindo hoje. Escara quer dizer o quê, gente? Ferida. Então, a pessoa tem escaras, só que é uma ferida específica. É uma ferida pela posição sempre de estar na mesma posição. Então, normalmente são escaras de decúbito, por exemplo. Uma pessoa que está acamada, que fica numa única posição, ela vai dando aquelas feridas que são difíceis de sarar, difíceis de cuidar. São são as escaras. Então, quando uma pessoa tem uma escara, normalmente aquele local está fétido, está com mau cheiro, tanto o local da ferida quanto o local onde a pessoa está. Flato. Tá? Se a gente estivesse na sala de aula, eu sei que nós íamos ter algumas brincadeirinhas com relação ao flato, tá? Então, flato é o quê, gente? São os gases que nós temos no intestino. Então, flato são ar ou gases no intestino. Então, eu estou cheio de flatos. Eu estou cheio de gases e de ar. São os puns, gente. Tá? Flatulência, então, é o estômago, né? O abdômen, na verdade, que é a melhor maneira de dizer. O abdômen, ele está alto, ele está dilatado por causa dos flatos. Então, ele tem uma flatulência, ele está cheio de flatos. Fontanela é o nome técnico para moleira. O que é moleira, gente? Moleira é aquele espaço na cabeça, aqui em cima. Todos nós temos moleira, tá? É onde o osso da cabeça acomoda o crânio. Então, numa criança, por exemplo, um bebê recém-nascido, a moleira não é fechada, né? Porque ele é cheio de cortes. E o cérebro dessa criança vai crescer. Então, se a moleira fosse fechada, o cérebro não teria espaço para crescer. Então, a moleira da criança, ela vem aberta. Por isso que as pessoas têm muito cuidado ao colocar a mão na cabecinha da criança, porque vê que tá mole aqui em cima, porque tem só um espaçozinho de pele, porque ainda não está fechada. Então, o cérebro vai crescendo e esse crânio vai se consolidando. Então, ele vai ficando calcificado. Não quer dizer que ele está aberto aqui, não. Ele só está mole. Tá? E aí ele vai se calcificando à medida em que esse cérebro vai se moldando e a cabeça da criança vai se moldando. Quando uma criança nasce com a moleira fechada, nasce com a fontanela fechada, é um problema de saúde. Tá? Então, ele tem uma doença. Então, é preciso fazer uma cirurgia para abrir esse espaço que se fechou antes da hora. A fontanela de uma criança fecha por volta dos 7 anos. Tá? Tudo em medicina, gente, tudo em saúde, tudo em desenvolvimento é aproximado. Então, por volta dos 7 anos, uma moleira está completamente calcificada. Então, o crânio ele está completamente fechado e duro, igual o nosso é.
Se isso acontece antes disso, e, por exemplo, com alguns meses ou com alguns anos, tem que fazer uma cirurgia para cortar e deixar esse espaço aberto, para que então nasça para que haja espaço, então, para que isso calcifique depois, para que o cérebro não fique com problema. E se não for feito isso, gente, o que acontece? O risco dessa criança ficar com alguma deformidade intelectual, tá? Mental, inclusive, ou uma deformidade óssea, inclusive na parte do rosto, porque onde houver espaço, tá? Ele vai se acomodando. Então, é preciso tomar muito cuidado com as moleiras, né, com as fontanelas das crianças, dos bebês especialmente. O próximo, fórceps, tá? Todo mundo também já deve conhecer. Fórceps, então, é uma pinça, tá? Mais usada para o parto normal, na hora que a criança começa a sair, mas ela não termina, para o médico ajudar. Então, ele coloca a pinça na cabeça aqui da criança e puxa. Gangrena, quer dizer que é um tecido, né, que morreu por falta de oxigênio. Tá? Então, é uma necrose é morte, né, dos tecidos por falta de oxigênio. Então, quando começa a gangrenar, é preciso tomar cuidado, porque aquilo ali vai morrendo. Então, tem gente, por exemplo, que tem diabetes, que é um caso que mais acontece, ou então no frio, quando está muito frio, as extremidades do corpo, né, são as primeiras que começam a sofrer falta de oxigênio. Então, o que acontece? Ele vai morrendo, os tecidos vão morrendo. Então, quem tem diabetes, por exemplo, às vezes acontece ter que amputar o pé, amputar a perna, porque os tecidos dão uma doença e vão morrendo. Próxima, glúteo, que é referente às nádegas, né? Então, quando vocês forem aplicar uma vacina ou uma injeção na região glútea, tá? É na região das nádegas. Você não vai falar com o seu paciente, você não fala com o seu paciente na bunda, né? É no glúteo, na nádega. Se a pessoa for muito simples, a pessoa faz no bumbum, tá? Mas o correto é glúteo. Hematêmese. Hematêmese. O que é êmese mesmo, gente? Vômito. Então, o que é hematêmese? Então, tem a êmese ali. Lembra que eu falei tudo que tivesse êmese relativo a vômito. Então, hematêmese é um vômito com sangue. Toda vez que vocês virem uma palavra que tenha êmese, tem a ver com vômito. Toda vez que vocês virem uma palavra que tenha hemat, tá? Quer dizer que tem a ver com sangue. Então, toda palavra, hemograma, hematoma, hematêmese, se tiver hema, tá? H-E-M, que seja relacionado à saúde, óbvio, vai ter a ver com sangue. Então, hematêmese, vômito com sangue. Hematoma. Hema, então, a gente já sabe que tem a ver com sangue, não tem? Então, é quando o sangue sai para fora da veia e aí aquela parte fica toda marcada. Então, eu tive um hematoma, por exemplo, quando eu esbarrei no móvel. Então, fica aquela parte com... Parece que o sangue vazou e a gente fica com aquele sinal. E é exatamente isso. Não precisa ser a veia, não. Quando a gente fala veia aqui é um genérico, gente. Inclusive, as varizes, tá bom? A última, hiperpirexia. Nós tivemos lá na anterior a febrícula, o 6 ali, olha, febrícula, que é febre baixa. Hiperpirexia é a febre muito alta. Hiper, toda vez que vocês tiverem a palavra hiper, quer dizer muito, grande, exagerado. Então, hipermercado é um mercado muito grande, tá? Hiper cansada, então eu estou muito cansada. Então, hiperpirexia é febre muito alta. Tá bom? Então, palavrinhas novas para a gente poder aprender com relação aos jargões da profissão de vocês. São palavras que vocês vão usar muito na profissão. E aí, em toda a aula, eu vou fazer isso com vocês. Viu, gente? A gente vai, então, ver o ditado todas as aulas. Na nossa próxima aula, então, nós vamos passar para um outro tema, tá? Nós já encerramos, então, a semântica. Sabendo, então, que atividade eu vou mandar para vocês por e-mail e aí vocês vão fazendo e vão deixando no colégio, tá ok? Então, espero que a gente tenha tido uma aula proveitosa hoje, tá bom? A partir das próximas aulas, então, nós temos ditado, tá? Quem hoje foi pego de surpresa já sabe que nós vamos fazer isso sempre. Quando nós voltarmos, eu vou olhar os ditados de vocês e a gente dá sequência de onde nós tivemos parado, tá ok? Galerinha, então tenham todos uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, no horário que vocês estiverem vendo isso aqui. Se cuidem. Até a próxima. Beijinhos para vocês.
Tchau, tchau!